Eu acho que a melhor forma de começar um bom dia, pelo qual eu vi. Bom, chegou a internet aqui no Manicômio, então tenho que aproveitar para atualizar vocês sobre as coisas e expor melhor o que eu queria falar de todas as coisas que estão acontecendo aqui. Brincadeiras à parte, hoje eu vim falar sobre um livro muito interessante chamado A Morte de Ivan Ilitch. Tá ao contrário, mas é porque eu estou gravando no celular. É um livro simplesmente incrível, considerado um clássico da literatura russa, no qual eu gostaria muito de comentar sobre ele hoje, porque aqui o que mais disponibilizam é esse. Bom, uma história bem básica, criada por Lev Tolstói, se tornou um clássico da literatura russa, pelo fato dele ser bem fininho. Essa edição que eu estou aqui é da Princípios. Eu particularmente não, não recomendo, Por mais que ela é curta, é muito boa de ler. Se você não tiver muito dinheiro, claro, foi R$ 12 que eu paguei nesse. Se você quiser realmente estar por dentro da história, você pode comprar essa. Mas eu não recomendo, sinceramente eu achei ruim essa edição. Existem outras muito melhores, porém caso você queira de fato ler, pode comprar essa. Falando sobre, um pouco sobre edição, claro. Mas principalmente tem que falar sobre a história do livro. A história, não dando spoiler, porque já está na capa do livro, fala sobre a morte do homem chamado Ivan Ilitch. Já sem mais nem menos, a história do livro já começa com a sua morte. Logo no primeiro capítulo a gente consegue abordar o que seria a vida póstuma do Ivan. Os seus amigos de trabalho e colegas recebem a notícia de que Ivan morreu e que o velório será logo às 6h30 da tarde. Uma questão muito boa que fica presente nesse livro é que logo após de seus amigos saberem da sua morte, entre aspas amigos de trabalho, ele trabalhava num tribunal russo em São Petersburgo, desculpa. Logo após os seus amigos receberem a notícia de sua morte, cada um deles, a primeira coisa que vem na cabeça deles... O que eu ia falar? Desculpa. A primeira coisa que vem na cabeça deles é o que Ivan Ilitch vai deixar. Um pensa que ele vai deixar um cargo vago. Logo, a morte de Ivan vai trazer benefícios para ele. Vai trazer benefícios para a vida dele. O outro pensa na riqueza. O outro até mesmo chega a cobiçar a mulher de Ivan, que mais tarde a gente vai falar um pouco sobre, mas ela é uma peça importante. Então, voltando. O livro, em sua maioria, exceto pelo primeiro capítulo, vai narrar a história do início da vida até o fim da vida de Ivan. Ivan teve uma vida relativamente, entre muitas aspas, comum. Ele logo cedo fazia parte de uma família da classe média russa, que se passava ali pelo século XIX. Uma vida relativamente boa até. O seu pai trabalhava no Ministério da Justiça russo, no qual conseguiu de fato colocar Ivan numa escola muito boa. A sua mãe, ela era dona de casa, ensinou muito para Ivan sobre como ler, escrever e essas coisas. Então, desde pequeno, Ivan já tinha uma boa formação. Ele tinha uma boa casa, uma boa família, bom dinheiro. Ele conseguia se manter. A questão mesmo começa logo na sua juventude. Porque Ivan, assim como qualquer outro jovem, ele estava curtindo a vida. Estava curtindo. Durante toda a juventude de Ivan, ele só se preocupou em agradar as pessoas das altas classes. Ele estudava direito e por muitas vezes ele acabava se reunindo com as pessoas que estavam em um cargo, entre muitas aspas, superior ao dele. Pessoas que já ocupavam cargos maiores dentro do Ministério de Justiça. E ele fazia de tudo para agradar essas pessoas. Então, desde sua juventude, ele frequentava festas, rodas de conversas, bebidas, até mesmo em alguns prostíbulos que ele ia com amigos dele. Então, ele vive uma juventude bem libertinosa, eu acho que é o correto de se falar. Então, desde sua juventude, a gente já começa a perceber que existe um caráter amoral em sua vida. Ele não se preocupou em cultivar nada, ele não se preocupou no futuro,
Afinal, pra quê? Pra que pensar no futuro agora? É aí que tá a questão. Ao decorrer da história, a gente vê a trajetória de Ivan Illich durante seu trabalho. Principalmente no trabalho, do que na família e em qualquer outro. É um foco muito importante aqui, que vai aparecer um pouco lá mais pro final do livro. Mas o trabalho de Ivan se dá de uma maneira escalar. Ele tá aqui, depois ele ganha um cargo um pouco maior, vai ganhando, até que ele chega em uma posição relativamente boa como trabalhador. Ele consegue ter um bom dinheiro, cerca de 6.500 rublos aproximadamente, eu não vou lembrar agora, o qual dá para viver uma vida boa na época. Ele comprou uma casa, ele comprou um carro, ele tinha uma vida relativamente boa no emprego, ganhando um bom dinheiro. Outra peça também bacana de se destacar nessa história toda é sua mulher. Ele, Ivan, ainda assim, durante mais ou menos os seus 20 anos, um pouco depois da juventude, ele conhece a mulher dele, que vai se casar com ele futuramente e ter 2 filhos. 2 ou 1, desculpa, mas eu não vou lembrar agora. Eu tô com uma memória não muito boa. Ele vai ter filhos com essa mulher, porém, como posso dizer, essa mulher não é a melhor, entre aspas, pra ele. É aquela mulher que fica causando briga, ela fica criando discórdia por nada. Ela tá sempre puxando o saco do Ivan. Qualquer coisinha, ela quer fazer briga com ele. Ou seja, durante toda uma boa parte da vida dele, ele ficou brigado com a mulher e sempre pensou em divórcio. Ou seja, ainda na vida adulta, ele já tinha sabe aquele zumbido chato no ouvido? Aquele zumbido que não deixa dormir, fica perturbando às vezes. Essa seria a mulher dele. Ainda que ainda que no livro a gente tivesse alguns momentos de trégua, durante uma boa parte a gente vê eles não se dando muito bem. Talvez a maior entre aspas, trégua no final seria durante a morte de Ivan, no qual a mulher começa a cuidar, entre muitas aspas, dele. Você vai descobrir um pouco mais tarde o porquê disso. E ela finge se importar. Ou seja, a mulher de Ivan aqui serve mais como um peso. Eu gostaria de destacar isso, porque, como eu disse, vou falar mais tarde. Mas pulando já um pouco pro título do livro, A Morte de Ivan. Durante uma mudança, uma construção que ele estava fazendo na sua casa, Ivan acaba por escorregar da escada e bater no corrimão. Sim, ele estava subindo a escada, normalmente. Ele simplesmente bate, aqui na costa, sabe aquela batida que você não liga? Começa a doer, começa a estalar aqui, e dói, que só. Mas, no princípio, não é nada. Tanto no livro ele fala, uma dorzinha aqui, 3, 4 minutos, passou. Segui minha vida. A partir disso, Ivan seguiu. Porém, um pouco mais pra frente, a gente descobre que isso veio acarretar muitos problemas, que eu não vou contar, mas começa com um azedo na boca e uma dor, justamente desse lado. A partir daí começa a se desencadear o que se chamaria a queda de Ivan. Afinal, Ivan, segundo a sua própria perspectiva, tinha uma vida muito boa. Ele tinha uma família, ele tinha um bom emprego, amigos, uma mulher, filho, casa. Porém, a partir daí, ele percebe que tudo isso pode não ser o que ele pensa que é. Por exemplo, deixa eu pegar Vou citar uma parte do livro aqui. Durante uma das partes do livro, na qual o Ivan já está totalmente doente, ele se encontra totalmente debilitado, suas costas doem, o azedo na boca fica cada vez pior. Ele sente dores de cabeça, náusea, tontura. Então, a partir desse momento, Ivan começa a perceber uma coisa. Uma coisa simples, quase que básica. Ele se dá conta de que talvez essa seja sua morte. Mas existe algo em comum nessa questão. Porque ainda que ele saiba que essa será a morte dele, as outras pessoas fingem que não. A sua mulher, os médicos,
todos esses parecem não se importar com a morte de Ivan. Eles fingem que ele simplesmente está bem. Mas como? Por que disso? Eu tô aqui, eu tô quase morrendo. Eu tô com uma dor desse lado, bem aqui, ó, sabe aqui? Eu tô com uma dor de cabeça. Eu sei, a partir de um momento, Ivan tem a ideia de que essa vai ser a morte dele. Mas mesmo assim, por que essas pessoas não se importam? A partir daí, Ivan começa a se questionar das coisas. Pelo fato dele ter se afastado do emprego por causa da sua doença, ele ganha um tempo a mais para poder refletir sobre todas as coisas que ele fez na vida dele. Será mesmo que eu estou certo? Por que eles não estão se importando comigo? E aí que Ivan descobre. Ele só era mais um peso. Ele não tinha valor em si. A sua mulher, seus amigos, os médicos, viam ele como um fardo. Eles sabiam que ao tomar a ideia de que Ivan pudesse morrer, isso daria muito trabalho. Simples. Você teria que se preocupar mais ainda com ele. Você teria que se importar com Ivan. Você teria que dar as coisas, dar atenção para ele. Isso, de fato, carrega um fardo. Quando você não se importa com uma pessoa, fingir que se importa é ruim. Portanto, a maioria das pessoas que estavam acerca de Ivan simplesmente fingem que eles estão bem, que ele está bem. Mas ele percebe que não está. Ele percebe que essas pessoas estão mentindo. E a partir daí ele começa a se questionar. Por quê? Por que que eu, tendo cultivado tantas essas coisas, as pessoas não se importam? Por que eu, que vivi tanto para dar uma vida boa para minha mulher e para meus filhos, por que eles não se importam? Por que os meus amigos do trabalho, que eu vivi em rodas de conversa, que nós jogamos e falávamos, por que que eles não se importam? Será que tudo isso que eu vivi é verdade? Será que é uma mentira? Será que eu vivi do jeito correto? É aí que Ivan começa a se questionar das coisas, do porquê. E é uma reflexão muito boa, porque se nós trouxermos isso para a nossa vida, talvez nós iríamos começar a nos questionar. Será mesmo que isso que a gente cultiva é verdadeiro? Eu posso estar na maior boa aqui, fingindo que o que eu cultivo, pensando que o que eu cultivo tá certo. Ora, eu tenho uma boa família, eu tenho um emprego, eu tenho carro, casa, eu tenho um filho. Cara, eu tenho uma vida incrível. Mas às vezes, você acaba se deparando por talvez uma dificuldade que seja, qualquer coisa que faça você perceber que isso tudo é uma mentira. E qual é a questão aqui? Ivan, em uma parte do livro, eu até marquei aqui, deixa eu só ver se eu encontro um segundo. Ivan, em uma parte do livro, começa a se questionar do porquê disso. São um trechinho do livro, não vai dar spoiler. Era verdade, porém, ainda mais terríveis do que os sofrimentos físicos eram os sofrimentos morais, e aquilo era o principal tormento. Ivan se encontra de frente com aquilo do que ele acha seu erro. Tudo aquilo pelo qual ele lutou, com o qual ele ergueu, era vazio. Tudo aquilo que ele fez não tinha valor nenhum, porque ele só fez aquilo com a intenção de agradar as pessoas, uma segunda intenção. Ele não queria de verdade estar com aquela mulher, ter aquela casa, ou até mesmo estar nesse emprego. Ele queria algo maior. Ele estava nesse emprego porque as pessoas diziam que era um bom. Ou seja, ele tinha uma família, mas não sabia o porquê. Ele trabalhava, mas não sabia o porquê. Por que Deus está fazendo tudo isso? Foi então que ele começou a se questionar. Ele viu que todas essas coisas não tinham valor moral nenhum, porque durante toda a sua vida ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou com aquilo que era bom de fato, com aquilo que ele ia levar para toda a sua vida. Às vezes isso pode estar acontecendo. Você pensa que algo que dizem que é bom e você está cultivando, na verdade é ruim. Pode não ter ficado evidente a forma que eu falei, desculpa, já peço perdão, mas dando um exemplo um pouco mais claro. Aqui, você pensa, a maioria dos, eu diria coaches, dizem, olha,
você precisa ter uma família. Crie uma família para você. Erga uma família. Você devia ter 3 filhos, 4 filhos, porque assim o universo vai... Não sei, qualquer besteira que eles falam. Ou seja, você vai lá e obedece. Mas o porquê daquilo? Por que eu deveria ter uma família? Em que sustento se dá isso? Que valor eu tenho nisso? Eu só fiz isso porque aquele outro cara me falou. Ou seja, por que Deus está fazendo tudo isso? É aí que Ivan se encontra, nesse momento. Ele simplesmente reflete sobre toda a sua vida, sobre tudo que ele está fazendo, sobre tudo que ele passou e está passando, e vê que os seus melhores momentos não foram durante sua juventude. Ele nem se lembra dos seus momentos. Os únicos do qual ele consegue se lembrar estão na sua infância, porque é lá que ele encontra a verdadeira inocência, quando ele estava cercado de pessoas inocentes, sem outras intenções com ele. A partir daí, Ivan consegue perceber que toda a vida dele, que tudo isso era vazio. Não tinha valor. Ele cultivava, ele crescia, ele ganhava dinheiro. Mas aquilo tudo era vazio, não tinha valor, não tinha verdadeiro sentido para aquilo. E essa é uma reflexão muito boa do livro. É aí que você começa a se questionar. Será mesmo que as pessoas com qual eu estou falando, que os meus amigos, que eu acho que são meus amigos, será que todas essas pessoas de fato são meus amigos? Ou elas estão interessadas naquilo que eu tenho? Ou melhor, talvez uma família? Será que essa família realmente sou eu que eu quero ter? Essa parte não ficou muito clara. Ou seja, você começa a se questionar das coisas. Simples. Você quer isso? Essas pessoas são verdadeiras? Qual o sentido de tudo isso? Qual o valor de tudo isso? As pessoas que estão com você, elas realmente querem estar com você? Ou elas querem aquilo que você pode oferecer a elas? Muitas reflexões devem ser feitas. Até a questão da moralidade, como eu falei. Às vezes, quando você está vivendo uma vida promíscua, ou o que quer que seja, você às vezes pode ter um toque. Toque aqui, sabe? Sabe aquela voz do Pinóquio? Aquele bichinho, esqueci o nome. O grilo. Sabe aquele grilo do Pinóquio que fica bem aqui no seu ombro? Às vezes, isso pode ser uma voz. Quando a maioria das vezes acontece quando você está fazendo algo de errado. Ou seja, você escuta uma voz suave, bem aqui, que lhe faz refletir. Será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que eu deveria dar ouvido a essa voz que diz para eu fazer o contrário? Vamos supor que você está numa balada. Eu acho que é um exemplo mais ou menos. Supomos que você está numa balada e simplesmente você se dá conta daquele ambiente que está à sua volta, do copo que está na sua mão, das luzes, está tudo piscando. Você está no topo assim do que é dopamina, de tudo que quer que seja. Você está no topo e do nada, às vezes vem uma voz bem aqui: ei, acorda. E essa voz diz para você parar de fazer aquilo. Mas será que ela está certa mesmo? Você deve ouvir essa voz? Será que vale a pena ouvir? Essa também é uma das questões do livro. Essa voz que faz você se questionar das coisas, que faz talvez o discernimento entre aquilo que é bom e o que é errado, que cabe a você refletir. Será que eu devo realmente fazer isso? Será que isso está certo? Será que isso, que essa voz aqui no meu ouvido fala, é o que eu devo fazer? É o que eu devo seguir? Na maioria das vezes, pode ser. Vale a pena tentar seguir. É muito bom isso que o livro nos traz. Uma reflexão sobre a vida, falando da morte. Por isso, que eu super recomendo qualquer um de vocês dar uma chance para esse livro. Ele é uma novela bem curtinha. Essa edição que eu peguei tem 95 páginas. Tem algumas maiores. Isso porque eu não recomendo essa. Mas
Pode ler, vai. Vale a pena. Só pra ter essa noção, só pra ter essa ideia. Um ótimo livro. Deixa ótimas reflexões. Talvez para finalizar aqui o vídeo, as 3 maiores reflexões que o livro deixa seria: há sentido nisso que você está fazendo? Será mesmo que você está certo em fazer isso? Será? Por que você está fazendo isso? A segunda seria: existe algum valor por trás disso? Ou será que tudo isso que eu estou fazendo é simplesmente vazio? E o terceiro seria: o que eu estou cultivando? As amizades, família, o que quer que seja, até mesmo trabalho. Será que essas coisas valem a pena? Por que eu estou fazendo isso? No final, todo mundo vai morrer. Por que eu realmente deveria fazer isso? É uma ótima coisa a se questionar. Eu devo mesmo? Cabe a você decidir. É sua vida. Por isso, eu recomendo A Morte, de Ivan Illich.